Quero convidar o pastor Ricardo para ir tomando assento conosco aqui. A Kathleen vai estar explicando agora como que vai funcionar a questão das perguntas. Aquilo que nós não soubermos, nós vamos pedir ajuda para o Espírito Santo. E como é que se falava lá daquela unção lá, pastor Ricardo? Ah, é a unção da aranha, né? Só não vou impor sobre nós aqui a unção da aranha. Como é que é a unção da aranha? Você bota ela no cantinho da parede, pega o chinelo e... né? Então não tem unção da aranha aqui. Irmãos, e outra coisa, não tem um constrangimento em perguntar. Do que nós vamos falar aqui? Volta de Jesus, arrebatamento, dessas coisas que nós vamos falar, tá? Então, pergunte a respeito disso, as tuas dúvidas. De repente você tem visto e ouvido muita coisa aí na internet e hoje você tem a condição de perguntar. Por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós lemos, pastor Ricardo, você podia ler já, né, a parte da grande tribulação, versículo 15 em diante. E assim, quando vires a profanação horrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai, para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos disser, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para que, se possível, enganarem até mesmo os escolhidos ou eleitos. Vede que eu pré-anunciei a todos vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira que o relâmpago que sai do oriente e se mostra ou brilha no ocidente, assim também há de ser a vinda do Filho do Homem. E onde estiver o cadáver, ali se reunirão os abutres. Amém. Então vamos lá.
Às vezes penso que, como foi com Noé, seremos cuidados durante a tribulação. Isso seria um entendimento de arrebatamento pós-tribulacionista? Nós temos que entender duas coisas aí. A questão do arrebatamento pós-tribulacionista, o pré-tribulacionista, o mesotribulacionista, que é aquele que acontece no meio da tribulação, ele não tem uma relação direta. E não podemos entender que os dias de Noé possam se configurar um sinal para o arrebatamento. Primeiro, porque para o arrebatamento não há sinais. Esse é o primeiro aspecto. Por que não há sinais para o arrebatamento e para nós podermos defender o arrebatamento pré-tribulacionista? O que é isso? É aquele que acontece antes da tribulação. Ora, se o arrebatamento acontece antes da tribulação, havendo sinais, saberemos quando ele ocorrerá. E ele não é algo que a gente saiba, porque ele tem uma característica, uma doutrina escatológica chamada de iminência. O que é isso? Isso significa que a hora em que Cristo levará a sua igreja, ninguém conhece. Então não existem sinais para o arrebatamento. Agora, existem sinais sim para a tribulação, para o tempo que virá após o arrebatamento. Por que nós dizemos isso? Porque para que Deus volte a tratar com a sua nação Israel, e nós quando olhamos para esse sermão profético aqui de Mateus 24, nós temos que entender que o Senhor está direcionando essa mensagem ao povo da Judéia, ao povo, aos seus discípulos Israel da época. E nós temos que entender, para que Deus volte a tratar com a sua nação Israel, é necessário que a sua igreja saia desta terra, saia do circuito onde ela está, para que Deus volte a tratar com Israel. Porque por enquanto Israel está num tempo de adiamento, porque eles perderam a primeira visitação. Então eles estão sim num tempo de adiamento. Por que esse adiamento? Enquanto a igreja estiver nesta terra, Deus não pode tratar com eles novamente. Agora, uma outra questão, só para esclarecer, a questão dos dias de Noé. Como nos dias de Noé? Muito bem. O texto, até concordo com a observação que alguém fez, que nesse tempo Noé foi preservado. De fato, Noé foi preservado. A preservação e a arca pode ser um símbolo ou um tipo do arrebatamento da igreja? Pode tipificar, sim, porque a igreja será preservada. Qual será a arca que vai preservar a igreja? O céu. O Senhor levará a sua igreja para o céu. Porém, quando falamos dos dias de Noé, nós temos que nos referir a um tempo que, apesar do texto falar que o pessoal casava, dava-se em casamento, tinha uma vida comum, nós temos que entender que foi um tempo terrível de iniquidade, de pecado, que transbordou de tal forma ao ponto de Deus decidir destruir a humanidade. Vejam bem, de toda a humanidade, quem se salvou? Então isso significa que praticamente 100% da humanidade da época era iníqua. Pastor Ricardo, nós falamos sobre isso na igreja na semana passada, na mensagem da semana passada, e que me traz certa preocupação e tristeza, porque enquanto Noé construía a arca, durante 120 anos ele construiu a arca, e ele pregava e ele falava o porquê ele estar construindo aquela arca num lugar seco. E ele falava a respeito da ira de Deus, a respeito da grande chuva, do dilúvio que haveria de acontecer. E ele levou 120 anos construindo esta arca, e 120 anos pregando a respeito daquilo que Deus faria, e com certeza dizendo, olha, arrependam-se e venham. 120 anos pregando, e somente 8 pessoas se salvaram. 8 pessoas, ainda nós temos que entender que 4 delas foram educadas sem conhecer uma outra mensagem, que foram os filhos de Noé. Porque quando os filhos de Noé nasceram, a arca já estava sendo construída. As esposas deles, elas ganharam essa bênção através dos seus maridos, que foram justificados pela vida e pelo exemplo do pai. Outro aspecto interessante
relembrar os motivos pelos quais o povo também duvidou do arauto da salvação da época, que era o Noé, é que até aquele momento na história da terra nunca havia chovido. Então vejam que isso era uma grande dificuldade para o povo acreditar. Ah, mas esse velho aí, sabe, falando de chuva, mas a gente nem sabe o que é isso. Nunca choveu sobre a terra. Então isso é uma impossibilidade. Bom, a negação, queridos, é própria da iniquidade. A negação é própria de atitudes onde é mais preferível acreditar naquilo que se vê e naquilo que a gente tem palpável do que propriamente naquilo que não se vê, que era a promessa de uma salvação vindoura. Isto, queridos, está acontecendo exatamente em nossos dias. É muito mais fácil acreditar no que tem por aí pela mídia, é muito mais fácil crer nas notícias do que acreditar que um dia o Senhor tirará desta terra um grupo de fiéis que o têm servido com amor e em cuja esperança está a presença do seu Senhor.